Meu chefe sabia o que eu fazia fora do trabalho. Eu percebi que meu chefe sabia demais sobre minha vida, quando ele começou a comentar coisas que eu nunca tinha dito dentro da empresa. No começo, parecia coincidência. Pequenos comentários, nada direto, nada que desse para confrontar, mas sempre perto demais da verdade. A primeira vez foi numa segunda-feira. Eu tinha passado o fim de semana inteiro ajudando um amigo a montar um pequeno negócio online. Nada relacionado ao meu trabalho. Nada que eu tivesse comentado com ninguém da empresa. Na reunião de manhã, meu chefe olhou para mim e disse: "Cuidado para não se sobrecarregar com projetos paralelos." Eu congelei por um segundo, mas mantive a expressão neutra. "Como assim?" perguntei. Ele deu um meio sorriso. "Só um conselho." A conversa seguiu, mas aquilo ficou na minha cabeça. Projetos paralelos. Era específico demais, mas ainda dava para racionalizar. Talvez fosse um comentário genérico. Talvez ele falasse isso para todo mundo. Eu deixei passar. Até que, alguns dias depois, aconteceu de novo. Eu estava no intervalo, conversando com um colega sobre mudar de área dentro da empresa. Nada oficial, só uma possibilidade, uma ideia. Horas depois, meu chefe me chamou na sala. "Você está pensando em mudar de área?" Meu corpo travou. "Não exatamente", respondi. Ele cruzou os braços. "Porque se estiver, é melhor alinhar antes." Aquilo já não parecia coincidência. "Quem te falou isso?" perguntei. Ele deu de ombros. "Eu observo." A resposta veio simples, mas errada. Porque não era algo observável. Era uma conversa privada. Eu saí da sala com a sensação de que algo não estava certo, mas ainda não tinha prova de nada. Até que, na sexta-feira, aconteceu algo impossível de ignorar. Eu tinha ido a uma entrevista, fora do horário de trabalho, em outra empresa. Não contei para ninguém, nem amigos próximos. Queria decidir primeiro. Pensar. Ver se fazia sentido. Na segunda-feira seguinte, assim que cheguei, meu chefe me chamou. De novo. Entrei na sala. Ele fechou a porta e disse: "Se você está procurando outra oportunidade, é melhor ser transparente." Meu coração disparou. "Do que você está falando?" Ele me encarou. "Eu sei da entrevista. Aquilo foi direto demais. Claro demais. Não havia margem para dúvida." "Como você sabe disso?" perguntei. Ele não respondeu na hora. Só ficou me olhando, como se estivesse avaliando minha reação. "Isso não importa", ele disse. "O que importa é sua postura aqui dentro." Aquilo me deu um frio no estômago, porque agora não era mais coincidência. Era informação real, específica, que ele não deveria ter. "Não, isso importa sim", respondi, "porque você não deveria saber disso." Silêncio. Pesado. Ele desviou o olhar por um segundo. E naquele momento eu percebi algo. Ele sabia que tinha passado do limite, mas não queria admitir. "Eu tenho minhas fontes", ele disse. A frase foi suficiente. Fontes. Mas que tipo de fontes teriam acesso a algo tão específico? Eu comecei a repassar tudo na minha cabeça. A entrevista, o local, as pessoas envolvidas. E então algo fez sentido. Uma conexão que eu não tinha percebido antes. A empresa onde fiz a entrevista tinha um gerente que já tinha trabalhado com meu chefe, anos atrás. Naquele momento, tudo se encaixou. "Você está pedindo informações sobre mim para outras pessoas?" perguntei. Ele não respondeu diretamente, mas o silêncio confirmou. "Isso não é normal", eu disse. "Isso é invasão." Ele respirou fundo. "Eu preciso saber com quem eu estou lidando." Aquilo me irritou de um jeito imediato. "Você está lidando comigo aqui dentro. O que eu faço fora do trabalho não é da sua conta." Ele cruzou os braços. "Tudo que pode impactar seu desempenho é da minha conta." Agora, a lógica dele estava clara. E era perigosa, porque não tinha limite. Qualquer coisa poderia ser justificada como impacto no trabalho. "Então você acha normal investigar a vida pessoal dos funcionários?" perguntei. Ele não respondeu, mas não negou.
E foi aí que eu entendi. Não era a primeira vez. Não era só comigo. Era um padrão, uma forma de controle, uma necessidade de saber tudo, de antecipar movimentos, de não ser surpreendido. E naquele momento, uma sensação ficou muito clara. Não era só desconforto, era quebra de confiança, porque a partir dali, não importava o que eu dissesse, nem o que eu fizesse, eu já sabia que estava sendo observado, analisado, talvez até investigado. E quando você percebe isso, tudo muda. A forma como você fala, a forma como você age, a forma como você vê o ambiente ao seu redor, porque deixa de ser um lugar de trabalho e passa a ser um lugar onde alguém está constantemente tentando descobrir coisas sobre você que você nunca escolheu compartilhar. Depois que ele disse, "Eu tenho minhas fontes", a conversa perdeu qualquer aparência de normalidade. Aquilo não era mais uma suspeita, era confirmação. Meu chefe estava, de alguma forma, buscando informações sobre mim fora do ambiente de trabalho. E, pior, usando isso como se fosse parte da função dele. "Que tipo de fonte?" perguntei. Ele deu um leve sorriso, como se aquilo não fosse importante. "Gente que me conhece. Contatos. Nada demais. Nada demais." A forma como ele falou parecia minimizar algo que claramente não era pequeno. "Você pediu informações sobre mim?" insisti. Ele não respondeu direto. "Eu só me mantenho informado." A resposta veio vaga, mas suficiente. "Isso inclui saber onde eu faço entrevista?" retruquei. Silêncio. Dessa vez mais tenso. "Olha", ele começou, "isso não precisa virar um problema." Aquilo me fez respirar fundo. "Já virou." Ele apoiou as mãos na mesa. "Você é um bom funcionário. Eu só não quero ser pego de surpresa." Agora estava claro. Não era só curiosidade. Era controle. Medo de perder o controle. "Então você prefere invadir a vida das pessoas do que lidar com isso de forma direta?" perguntei. Ele franziu a testa. "Eu não invadi nada. Eu só confirmei uma informação." A frase foi pior, porque mostrava que, na cabeça dele, aquilo era justificável. "Você percebe o que está dizendo?" perguntei. "Você está acompanhando coisas da minha vida pessoal, sem eu saber." Ele cruzou os braços. "Se você não tivesse nada a esconder, isso não seria um problema." Aquilo me acertou de um jeito diferente, porque era exatamente o tipo de lógica que inverte tudo. "Não tem nada a ver com esconder", respondi. "Tem a ver com limite." Silêncio. "Você não tem direito de saber tudo sobre mim", continuei. "Principalmente fora daqui." Ele não respondeu na hora, mas dava para ver que não concordava. Ou talvez nunca tivesse pensado nisso como um problema. "Isso aqui é uma empresa", ele disse. "Não é só sobre trabalho. É sobre comprometimento." Aquilo soava como justificativa pronta, como algo que ele já acreditava há muito tempo. "Comprometimento não significa vigilância", eu respondi. "Significa confiança." Ele soltou um pequeno suspiro. "Confiança se constrói com transparência." "Concordo", eu disse. "Mas transparência não é ser investigado sem saber." Silêncio. Pesado. Porque ali não era mais uma discussão simples. Era um choque de visão, duas formas completamente diferentes de enxergar o que é um ambiente profissional. "E se eu não tivesse descoberto?" perguntei. Ele levantou os olhos. "Descoberto o quê?" "Isso tudo." "Você continuaria fazendo isso?" Ele não respondeu. E aquele silêncio foi suficiente. "Isso não é sobre essa entrevista", eu disse. "É sobre um padrão." Ele ficou quieto. "Você faz isso com todo mundo?" perguntei. Ele desviou o olhar. E aquele gesto confirmou mais do que qualquer resposta. Meu estômago apertou. "Então não é pessoal." "É pior." Silêncio. "Porque significa que ninguém aqui sabe até onde você vai." Ele não gostou daquilo. Deu para ver. "Você está exagerando?" "Não estou."
Eu estou reagindo ao que você mesmo admitiu. Silêncio. Mais uma vez. Mas agora com um peso diferente. Porque pela primeira vez parecia que ele estava percebendo o impacto real daquilo. Eu nunca tive problema com isso antes, ele disse. Aquilo me chamou a atenção. Porque ninguém percebeu, respondi. Ele não rebateu. E naquele momento uma coisa ficou muito clara. Não era que aquilo era aceitável. Era que nunca tinha sido questionado. E quando algo assim não é questionado, vira hábito. Isso muda tudo para mim aqui dentro, eu disse. Ele levantou os olhos. Como assim? Eu não sei mais o que você sabe. Nem como sabe. Nem até onde você foi para descobrir. Silêncio. E isso quebra completamente a confiança. Ele ficou em silêncio. Mas agora não parecia defensivo. Parecia pensativo. O que você quer fazer? Ele perguntou. A pergunta veio direta, mas carregada. Porque agora não era só uma conversa, era uma decisão. Eu pensei por alguns segundos, porque aquilo não era simples. Não era só sobre um comentário fora de lugar, era sobre a base de tudo. Eu quero limite, respondi. Ele franziu a testa. Limite de quê? Da sua atuação, da sua curiosidade, da sua necessidade de saber tudo. Silêncio. Você não pode mais buscar informações sobre mim fora daqui. Ele ficou me olhando. Isso é sério. Eu também estou falando sério. Mais silêncio. E se eu precisar saber? Ele perguntou. A pergunta veio natural, quase automática, e aquilo disse tudo. Então você pergunta, respondi. Diretamente. Ele ficou em silêncio, como se aquela opção nem tivesse sido considerada antes. E se você não quiser responder? Ele disse. Então você respeita. Silêncio. Pesado, mas necessário. Porque naquele momento, a conversa deixou de ser sobre o que aconteceu e passou a ser sobre o que ia acontecer dali para frente. E olhando para ele ali, tentando processar tudo aquilo, eu percebi algo que me incomodou ainda mais. Ele não parecia uma pessoa mal intencionada, mas parecia alguém que se acostumou tanto a controlar, que já não sabia mais a diferença entre liderança e invasão. Depois que eu disse que ele precisava perguntar diretamente, o silêncio ficou diferente. Não era mais só tensão. Era desconforto real, como se ele estivesse sendo colocado em um lugar que não dominava. Nem tudo pode ser perguntado, ele disse. A frase veio depois de alguns segundos, cautelosa, mas reveladora. Então também não pode ser investigado, respondi. Ele me encarou, e dessa vez não desviou o olhar. Você está colocando isso de um jeito muito rígido, porque precisa ser, eu disse. Até agora, não tinha limite nenhum. Silêncio. Ele apoiou o corpo na cadeira, pensando, processando. Eu sempre vi isso como parte do meu papel, ele disse. Antecipar problemas, evitar surpresas. Agora fazia sentido. Não como justificativa, mas como origem. E quando foi que isso virou invadir a vida das pessoas? Perguntei. Ele não respondeu, porque provavelmente não houve um momento claro. Foi gradual, quase imperceptível, como a maioria dos padrões. Você não acha que está exagerando um pouco? Ele tentou, mas a frase já não tinha força. Você descobriu uma entrevista que eu fiz fora do horário de trabalho, respondi. Isso não é exagero. Silêncio. Você foi atrás dessa informação, ou aceitou ela quando alguém te ofereceu. E em nenhum momento pensou que talvez não devesse saber disso. Ele respirou fundo. Eu pensei. Aquilo me surpreendeu. E mesmo assim fez? Perguntei. Ele assentiu, de leve. Eu achei que era melhor saber do que não saber. A honestidade ali foi desconfortável, porque era exatamente isso. Não era impulso, era escolha. E agora? Perguntei. Ainda acha isso? Ele ficou em silêncio por alguns segundos, mais tempo do que antes.
Não do mesmo jeito, ele disse. Aquilo foi o primeiro sinal real de mudança. Pequeno, mas importante. Porque agora você está vendo o outro lado, eu respondi. Ele assentiu. Eu não tinha pensado em como isso soa para você. Aquilo era básico, mas ao mesmo tempo, essencial. Não é só como soa, eu disse. É como funciona. Você muda o ambiente inteiro. As pessoas começam a se policiar, a esconder coisas simples, a desconfiar. Silêncio. Ele não rebateu. Isso não cria comprometimento, continuei. Cria medo. A palavra ficou no ar, pesada, direta. Ele passou a mão no rosto. Esse nunca foi o objetivo. Mas é o efeito, respondi. Silêncio. E pela primeira vez desde o começo, ele parecia realmente afetado pelo que estava ouvindo. Não defensivo, não justificando, só absorvendo. O que você faria no meu lugar? Ele perguntou. A pergunta veio sincera, sem estratégia, sem jogo. Eu pensei por um momento. Eu começaria assumindo isso, respondi. Não só para mim, para a equipe. Ele franziu a testa. Você acha que eu deveria falar disso abertamente? Acho que você deveria ser transparente, respondi. Porque, do jeito que está, ninguém sabe o que você faz. E isso é pior. Silêncio. Isso pode gerar problema, ele disse. Já gerou, respondi. Ele ficou quieto. E naquele momento parecia estar pesando algo maior. Não só a situação comigo, mas o impacto geral. E você? Ele perguntou. O que vai fazer? A pergunta voltou para mim. E pela primeira vez eu precisei parar de analisar e decidir. Porque até ali eu estava reagindo. Agora era escolha. Eu ainda não sei, respondi. Honesto. Direto. Ele assentiu. Justo. Silêncio. Mas agora diferente. Menos confronto. Mais consequência. Eu não quero perder você aqui, ele disse. A frase veio simples, sem pressão, mas carregada de intenção. Então não cria um ambiente onde eu precise sair, respondi. Ele não respondeu, mas também não desviou. E aquilo, de certa forma, já era uma resposta. A conversa terminou ali, sem conclusão clara, sem resolução imediata, mas com algo diferente do início. Consciência, pelo menos de um lado. Nos dias seguintes, o ambiente parecia normal, mas não era. Eu comecei a reparar mais, nos comentários, nas atitudes, na forma como ele interagia com os outros, e algo mudou. Sutilmente, ele perguntava mais, diretamente, sem rodeio, sem aquele ar de já sei de tudo, e ao mesmo tempo parou com certos comentários. Aqueles que vinham com informação demais, detalhe demais. Aquilo não apagava o que aconteceu, mas mostrava algo importante, que, talvez pela primeira vez, ele estava percebendo o limite. E isso me colocou em uma posição estranha, porque agora não era só sobre o erro, era sobre o que vinha depois dele. Porque quando alguém erra sem perceber, é um problema. Mas quando alguém erra, entende, e tem a chance de mudar, a decisão deixa de ser só sobre o passado e passa a ser sobre o futuro. E naquele momento, eu percebi algo que não era óbvio no começo. Não era só ele que precisava decidir como agir dali para frente. Eu também precisava decidir se aquele ambiente ainda era um lugar onde fazia sentido continuar mesmo depois de saber tudo isso. Depois daquela conversa, nada mudou de forma brusca. Não teve anúncio, não teve reunião, não teve pedido formal de desculpa, mas teve mudança. E às vezes, isso diz mais do que qualquer discurso. Na semana seguinte, eu percebi algo diferente logo na segunda-feira. Meu chefe me chamou, mas dessa vez, o tom era outro. Posso te perguntar uma coisa? Ele disse. Aquilo já era novo. Antes, ele não perguntava. Ele afirmava. Pode, respondi. Você ainda está participando de processos fora daqui? Direto, sem rodeio, sem indireta.
mas principalmente sem "eu já sei". Eu pensei por um segundo e respondi: "Sim." Ele assentiu, sem reação exagerada, sem pressão. "Obrigado por falar." Simples assim. E aquilo, por mais pequeno que fosse, mudou o peso da conversa inteira. Porque pela primeira vez, eu estava escolhendo o que compartilhar, e ele estava respeitando isso. Nos dias seguintes, o padrão continuou. Ele começou a perguntar mais, mas também começou a aceitar quando não recebia tudo, sem insistir, sem tentar contornar, sem aquele comportamento de buscar informação por fora, pelo menos, não de forma visível. E isso criou um efeito curioso. O ambiente começou a ficar mais leve. Não só para mim, mas para a equipe inteira. As pessoas falavam mais abertamente, sem aquele cuidado excessivo, sem aquela sensação de que tudo podia estar sendo observado. E foi aí que eu percebi algo importante. O problema não era só o que ele fazia, era o que aquilo causava. Porque controle não afeta só quem é alvo direto, ele contamina o ambiente inteiro. E quando ele diminui, a diferença aparece rápido. 2 semanas depois, ele chamou uma reunião com a equipe. Nada formal demais, nada pesado. Mas em um momento, ele disse algo que me chamou a atenção. Eu percebi que às vezes eu passo do ponto tentando antecipar tudo. Silêncio. Ninguém esperava aquilo. E isso pode ter criado desconforto, ele continuou. Não era a intenção, mas eu entendo que o efeito importa mais do que a intenção. Aquilo foi direto, claro. E mesmo sem entrar em detalhes, todo mundo entendeu. Não foi um pedido de desculpa clássico, mas foi reconhecimento. E isso mudou a forma como todos reagiram. Porque, pela primeira vez, parecia que havia consciência, real, não só pontual. Depois da reunião, algumas pessoas comentaram comigo, de forma leve, mas dava para sentir. O clima está diferente, né? Parece mais tranquilo, mais normal. E estava. Mas isso não apagava o que tinha acontecido. E nem deveria. Porque confiança não volta só porque alguém mudou o comportamento por algumas semanas. Ela precisa de tempo, consistência, repetição. 1 mês depois, ele me chamou de novo. "Você já decidiu sobre as outras oportunidades?" perguntou. Eu olhei para ele. E dessa vez, não senti aquela tensão. "Ainda estou avaliando", respondi. Ele assentiu. Justo. Silêncio. Mas não desconfortável. "Independente da sua decisão", ele continuou. "Obrigado por ter sido direto comigo. Aquilo foi inesperado. Eu precisava ouvir aquilo", ele completou. Eu não respondi na hora, porque aquela frase não era comum, principalmente vindo dele. "Nem sempre é fácil perceber quando a gente passa do limite", ele disse, "principalmente quando acha que está fazendo o certo." Aquilo resumiu tudo. Não era maldade, era falta de limite, falta de percepção. E naquele momento, eu entendi algo importante. Nem todo ambiente ruim começa com intenção ruim. Às vezes começa com alguém que acredita tanto no próprio papel, que deixa de perceber o impacto das próprias ações. E se ninguém fala, isso cresce, se normaliza, vira padrão. E só muda quando alguém decide interromper, mesmo que seja desconfortável, mesmo que gere conflito, mesmo que pareça arriscado. Alguns dias depois eu tomei minha decisão. Recusei a proposta externa. Mas não foi por medo, nem por acomodação. Foi por escolha. Porque naquele momento, o ambiente já não era o mesmo. E mais importante, eu também não era. Eu não ignoraria mais sinais, não deixaria pequenas coisas virarem padrão. E, principalmente, não ficaria em um lugar onde limites não fossem respeitados. Mas dessa vez eu vi algo raro. Mudança real. Não perfeita, mas suficiente para dar continuidade. E olhando para tudo aquilo depois, eu entendi uma coisa com muita clareza. O problema nunca foi só ele saber demais. Foi a forma como ele chegou até essa informação. Sem limite, sem transparência, sem consentimento. Porque saber não é o problema.
O problema é como se chega até esse saber. E no fim, o que definiu tudo não foi o erro. Foi o que veio depois. A disposição de ouvir, de entender e de mudar comportamento. Não só discurso, porque em qualquer relação, seja pessoal ou profissional, confiança não é construída com controle, nem com antecipação. Ela é construída quando alguém escolhe não ultrapassar um limite, mesmo quando teria a chance de fazer isso sem ser descoberto. E isso, mais do que qualquer regra, é o que realmente define se um ambiente pode continuar existindo de forma saudável ou se está apenas esperando o próximo problema aparecer. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.